Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez e hoje para a gente bater mais um papo sobre o mundo de dados. Hoje a gente vai falar de um assunto sério que é o famoso ChatGPT, né? Então uma nova inteligência artificial que chegou aí, tem um monte de gente fazendo vídeo nos seus canais, explicando ela, as mágicas da ferramenta, mas existem alguns contras, né? Não vivemos só de prós e hoje eu quero discutir um pouco mais isso com vocês, mostrando na tela o que eu quero dizer, beleza? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu já gravei um vídeo aqui na época da Copa do Mundo do Catar, eu gravei um vídeo usando inteligência artificial para checar fake news, né? Então até o vídeo vai estar linkado aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem ver. E nesse vídeo eu usei justamente esse playground da OpenAI, né? O que é a OpenAI? É uma startup do Elon Musk que ele criou essa API que basicamente é um processador de texto, né? Então ele usa esse modelo DaVinci 003, ele pode usar alguns outros também, alguns outros algoritmos que são do GPT-3, tá bom? E aí ele consegue trazer algumas respostas para nós. Aí o que acontece? A OpenAI, ela evoluiu a coisa e hoje em dia a gente tem, ó, um carinha aqui chamado ChatGPT, que basicamente eles pegaram esse playground, que era o produto em teste, versão beta, evoluíram o algoritmo e agora a gente tem uma inteligência artificial que interage de forma mais assertiva, tá bom? Se você clicar aqui no Try It Now, ele vai direcionar para o ChatGPT. Como eu já tenho aqui na minha tela, eu só vou clicar, ó. Essa aqui é a tela inicial, beleza? O ChatGPT, pessoal, é muito interessante, ele funciona em português e inglês. Em inglês ele tende a ser mais assertivo ainda, porque a base de dados é maior, mas em português ele também funciona legal. Por exemplo, né? Liste para mim 5 benefícios de utilizar, benefícios de utilizar a análise de dados, por exemplo, tá? Nas empresas. Aí eu venho aqui, dou um Enter. Olha só. O ChatGPT vai pensar e ele vai começar a produzir para a gente um texto, ó. Primeiro benefício, tomada de decisão baseada em fatos. A análise de dados permite aos líderes empresariais tomar decisões informadas, baseadas em dados concretos e insights valiosos sobre o desempenho da empresa e do mercado. Então, esse é um dos benefícios. Ele já está trazendo para a gente aqui um segundo benefício, que é a identificação de oportunidades de crescimento, tá vendo? É muito interessante esse chat GPT, porque ele cria e ele explica. E eu posso interagir com ele de forma bastante fluida, né? Eu faço uma pergunta, ele responde, eu falo, cria um post para um blog, cria um post para o Facebook, explica para mim determinada coisa, onde determinado termo começou, você pode ir para uma infinidade de coisas, é uma interação. Tipo, quando a gente fala da Alexa, do Google, que você fala, chama eles e pode falar qualquer coisa, é a mesma coisa aqui, é o mesmo conceito aqui, mas aplicado no mundo de textos, tá? Então, o que está acontecendo, né? Tem muita gente pegando esse tipo de conteúdo que é muito assertivo, por quê? Porque por trás do chat GPT eu tenho uma base de dados muito parruda de texto e tá pegando esse conteúdo e usando no dia a dia nas empresas. Então, tá usando para fazer copy de publicação em rede social, tá usando para fazer uma série de coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 5 benefícios: tomada de decisão baseada em fato, identificação de oportunidade de crescimento, melhoria da eficiência operacional, conhecimento do público-alvo e a tomada de decisão mais rápida. Aí eu posso vir aqui e falar assim para ele: o que você quis dizer por tomada de decisão mais rápida? Reparem que agora o que eu estou fazendo? Eu estou interagindo com a IA. Então eu fiz uma pergunta, ó, e aí ela vai me responder, ó. Quando ele fala de tomada de decisão mais rápida, refira ao processo de tomar decisão de forma mais ágil e eficiente, ou seja, com maior rapidez. Isso é possível devido à facilidade de acesso à informação e insights gerados pela análise de dado. Reparem, pessoal, que o ChatGPT aqui, ó, ele está continuando uma conversa com a gente a partir do que ele respondeu aqui em cima, tá vendo? É uma sequência, por isso que ele se transformou no ChatGPT. Você pode pedir coisas e você pode interagir com esse IA. O que esse IA está fazendo por trás? Um volume massivo de dados
que o time da OpenAI pegou para alimentar essa IA e agora ela faz esse processamento, esse cruzamento de informações para dar as respostas que a gente precisar. Você pode vir aqui e pedir para ele, crie um código de uma página web programando para mim, sei lá, um front-end, ele vai gerar esse código, tá bom? Cria determinado recurso. Então, se você é um desenvolvedor, você consegue pedir componentes de desenvolvimento para a inteligência artificial. Se você é uma pessoa como eu, discutindo benefícios e querendo criar notícias e hypes para publicar em rede social, você também pode interagir dessa forma. Num primeiro momento, pessoal, como vocês já devem ter visto nas redes sociais e no próprio YouTube, aqui no YouTube tem muito vídeo sobre isso aqui é encantador. Por quê? É uma inteligência artificial com uma base de dados enorme. Lembrando aqui, né, um ponto, puxando um pouquinho da sardinha. Durante a Copa do Mundo eu fiz vários algoritmos de machine learning. Se vocês lembrarem, o que era o começo dos algoritmos, tá? Eu vou deixar listado aqui embaixo a playlist que tem esses algoritmos. Eram os dados, então quanto mais dados eu imputo no algoritmo, melhor é o resultado dele. Aqui é a mesma coisa, é como se eles tivessem pego toda a base do Google de dados, não sei se foi do Google, eles pegaram uma base massiva de informações, imputaram isso na inteligência artificial e ela é capaz de interagir de várias formas, porque se eu imputei nela códigos e programações, ela vai me dar resposta. Se eu imputei dados históricos, informações históricas, ela vai me dar resposta. Então, quanto mais dados eu tenho imputados nesse algoritmo, melhor são as respostas dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele pega randomicamente de um volume de dados que ele tem massivo, ele é um algoritmo capaz de processar muito mais coisas para dar respostas para nós, respostas históricas, do que a mente humana, por exemplo. Então, ele é um algoritmo que ele é capaz de coletar dados de lugares que a gente, por exemplo, não acessa. Por quê? Porque como humanos, a gente não consegue ler todo esse volume de informação para juntar e estabelecer um texto tão bem criado assim, não é verdade? Então, o que acaba acontecendo? Num primeiro momento, a gente olha isso aqui e fica em choque, fala, meu Deus, isso daqui é algo insano. E é insano mesmo, né? Esses resultados aqui, vocês viram a velocidade que eu tive para pegar 5 benefícios de análise de dados? Só que aí, pessoal, tem um porém. Existe o tom da fala aqui, né? Ele falou de uma forma informativa. Então, essa IA, ela está falando para a gente de uma forma informativa. Tá jogando o texto. Se eu só pegar isso aqui e colar na minha rede social e postar para vocês, e eu tiver o hábito de tudo que eu for fazer consultar o chat GPT, o que vai acontecer? Eu vou seguir um padrão que o chat GPT escreve. O humano, uma pessoa que, por exemplo, é um copywriter, o que ele faz? Ele coloca tons de fala. Então, eu vou criar um storytelling com um tom de drama, com um tom de animação. Eu vou criar algo com alguma expectativa que eu estou tirando da minha cabeça para tentar engajar com a pessoa que vai ler de uma forma diferente. O escritor faz a mesma coisa quando ele lê o livro. E olha que interessante, se eu falei para vocês que a IA ela precisa de dados para ela conseguir aprender e dar esse tipo de resultado, reparem no seguinte, se você, por exemplo, sabe que você como humano e eu como humano somos a origem dos dados que a IA precisa para dar respostas melhores, a partir do momento que só eu e você e você, por sua vez, também segue esse padrão. Utilizamos os dados da IA, então a gente só usa o que tem no chat GPT para tudo na nossa vida a partir de agora, para todo entendimento. Vai chegar um momento que se todo mundo usar somente as respostas da IA, como que ela vai receber novos inputs para aprender coisas novas? Se a gente parou de ser criativo, se a gente parou de construir coisas e agora a gente só segue o que a IA responde da forma que ela responde, a gente jamais vai conseguir evoluí-la, porque ela precisa de novos dados para evoluir, e a gente por si só também não vamos conseguir evoluir porque a gente perdeu a capacidade de
criar coisas novas. A gente perdeu a capacidade de gerar novas experiências, de gerar novos dados que vão ser melhores ainda para a inteligência artificial. E se isso acontecer, pessoal, porque hoje está todo mundo nessa hype usando o ChatGPT. Se a gente chegar nesse momento, possivelmente os investimentos em inteligência artificial vão parar, porque as empresas vão querer inovação e a inteligência artificial não vai ter como suprir essa inovação. Por quê? Porque a fonte de dados dela parou de existir, parou de criar coisas, que é justamente o humano. Então existe uma interação entre homem e máquina que precisa ser respeitada. E aí, eu não estou falando isso aqui para dar para vocês um tom de cuidado, não use. Muito pelo contrário, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Essa inteligência artificial, ela vai em lugares que eu sozinho, por exemplo, não conseguiria ir. Só que eu tenho que ter o discernimento, e aí aqui que é o convite que eu vou fazer para você, analista de dados, ou para você que quer entrar nesse mundo de ciência de dados e análise de dados, a partir deste resultado que é maravilhoso, eu vou dar uma pitada de humano nisso. Eu vou colocar um pouco do meu lado humano. Então, se você é um desenvolvedor, pede um código para o ChatGPT e pega o resultado. Usa, porque vai ser top para você. Vai te ajudar muito. Só que dá uma lida no código e melhora ele aonde você acha que é mais interessante. Coloca um pouco de você, entendeu? Põe você, põe a sua experiência, põe o seu conhecimento, porque aí sim o resultado final vai ser uma junção homem-máquina perfeito para a evolução da sociedade. Não se torne uma pessoa que somente copia e cola o resultado que uma inteligência artificial está te dando. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai perder o discernimento de análise, você vai perder o discernimento de lógica, você vai perder o discernimento de criatividade. Em algum momento isso vai ser um problema para todo o mundo. E se isso caso isso se torne um problema para toda a humanidade e para a evolução da sociedade, das empresas, possivelmente os investimentos nesse tipo de tecnologia vão cair, como já aconteceu em 3 momentos do passado nos estudos de inteligência artificial. Já tiveram 3 ondas que foram mal sucedidas no passado. Eu falo disso num vídeo mais para frente aqui no canal para vocês, contando um pouco da evolução da inteligência artificial. Mas a gente já teve esses gaps, essas paradas de investimento, né? Essas ondas, a IA estava em alta e ela caiu e teve um inverno rigoroso, depois ela voltou. Para que a gente não caia num novo inverno, a gente tem que pegar isso que é muito bom e saber colocar um pouco do lado humano, beleza? Para a gente voltar aqui um pouco mais para a prática, para não ser só uma conversa, como eu tô tendo contigo aqui, queria mostrar uma coisa, ó. Ele me deu aqui cinco respostas e eu falei, me explica um pouco mais sobre tomada de decisão. Aí ele me respondeu. Agora eu vou falar o seguinte, ó. Qual a fonte científica da qual você retirou estes conceitos? Interrogação. Vou perguntar para ele. Como modelo de linguagem, olha só que interessante. Como modelo de linguagem artificial treinado pela OpenAI, não sou capaz de citar fontes específicas. No entanto, as informações que forneço são baseadas em dados amplamente disponíveis em conhecimentos comuns no campo da análise de dados e da gestão empresarial. Estes conceitos são amplamente aceitos e compartilhados por especialistas na área e podem ser encontrados em livros, artigos, fontes online relacionadas à análise de dados e à gestão empresarial. Reparem o seguinte, pessoal. O próprio algoritmo está me respondendo, tá? Que esses conceitos são baseados em dados amplamente disponíveis, que ele retirou de livros, artigos e fontes online relacionadas à análise de dados. Logo, o que o algoritmo está me dizendo? Eu estou consumindo de múltiplas fontes para criar esse conceito, mas eu não sou capaz de te dizer exatamente de qual. Só que ele também está dizendo, eu consumo de múltiplas fontes. Fontes que são livros escritos por algum humano, artigos escritos por humanos,
Fontes online podem ter sido escritas por humano ou por inteligência artificial, mas é uma combinação disso tudo. Se você aí do outro lado começar a confiar cegamente nesse tipo de algoritmo, sem checar livros, sem checar artigos, sem checar as fontes, possivelmente vai chegar um momento que a gente vai cair num problema de não conseguimos evoluir porque a sociedade só usa respostas padrões de modelos de inteligência artificial e não é mais capaz de gerar novos dados para que os modelos fiquem cada vez melhor e a tecnologia evolua ainda mais, tá bom? Então eu quero deixar essa dica para você. Junta a maravilha do algoritmo de inteligência artificial com a maravilha que é a sua criatividade, a sua lógica e a sua interpretação dos dados, tá bom? Fazendo essa junção, com certeza você vai ser muito bem sucedido dentro da área e vai ajudar a área de inteligência artificial ser cada vez melhor, beleza? Deixa aqui esse convite, se você gostou, não esquece de deixar esse like no vídeo, tá? Por favor, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com quem você achar interessante e vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau!